Fala aí, meu querido aluno, tudo certo com você? Professor de Biologia aqui, professor Gustavo. E hoje a gente aí vai para mais uma aulinha de Zoologia. Hoje, então, falando do filo Molusca, né? Então, o filo Molusca são animais aí que têm um corpinho mole, né? Normalmente protegido por uma concha. E essa concha ela é produzida por um tecido, né, exclusivo dos moluscos chamado de manto. E esses moluscos, eles podem ter uma vida livre, né? Eles apresentam, na verdade, uma vida livre. E eles podem ser, então, terrestres, como esse caracol, por exemplo. Eles podem ser de água doce ou de água salgada, né? E o filo Molusca ele é um filo bem interessante porque ele traz com ele algumas novidades evolutivas. Então, ele é o primeiro filo a ter o celoma verdadeiro, né? E ele é o primeiro filo também a ter, então, um sistema circulatório, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as características gerais desses animais, que são bem interessantes. Primeiro, que são animais triblásticos, né? Esquizocelomados, então o celoma dele não se origina com comunicação com o arquíntero. Temos uma simetria bilateral e esses animais são protostômios, né? Então o blastóporo origina primeiro a boca e depois o ânus. O corpo desse animal é dividido em 3 regiões básicas, que é a região de cabeça, onde ficam os órgãos sensoriais, que é toda essa parte anterior do corpinho do molusco. Nós temos o pé, que é essa estruturazinha aqui que pode auxiliar na locomoção e pode auxiliar ele também na fixação desse animal no substrato. E nós temos todo o saco visceral ou toda a massa visceral desse animalzinho aí também. Esse saco visceral ou massa visceral é onde a gente tem os principais órgãos, né, alojados, né, guardadinhos aí. E uma coisa importante é que normalmente esses animais apresentam concha. E a concha ela é produzida, então, pelo manto. Então, aqui a gente vê a concha, né, mais externa. E aí, logo abaixo dessa concha, a gente encontra, então, o tecido manto, que serve, então, para o processo de formação dessa concha. A concha ela é dividida em 3 camadas, tá? Então, a primeira camadinha a gente chama de periostraco, que é essa camada laranjinha aqui. Ela é uma camada orgânica, ok? Logo embaixo do periostraco nós temos a camada prismática, que é principalmente formada por carbonato de cálcio. E aí depois nós temos a camada mais de baixo aí, a camada mais interna, chamada de camada nacarada, que ela é formada por uma substância chamada de nácar. Ela é bem brilhosa, bem lisinha. As pérolas, por exemplo, são formadas de nácar. Por que é importante na parte externa da concha a gente encontrar esse periostraco, tá? Isso daí é extremamente importante pelo seguinte, porque como é uma camada orgânica, ela vai proteger a concha contra a acidez do oceano, para evitar com que a acidez excessiva do oceano desmineralize essa parte calcária, né? Então, isso daí acaba sendo para proteção. Agora, a gente entra na parte de classificação. Então, os moluscos, né, quando a gente vai falar de classificação, eles têm as mais variadas classes. Nós temos muitas classes ali. Porém, a gente vai ver as mais importantes aqui, que é a classe gastrópoda, a bivalve e a cefalópoda. Mas nós temos outra, monoplacófora, escafópoda, entre outras, tá? A classe gastrópoda, ela envolve animais que apresentam o pé desenvolvido, né? Então, no caso aqui, por exemplo, são o caracol, que é de ambiente, então, terrestre. Nós temos o caramujo, que é de ambiente aquático. E aqui nós temos, então, a lesma, né, que pode ser tanto de ambiente terrestre quanto de ambiente aquático. E esses gastrópodes, né, a gente vê que eles têm, então, o pé desenvolvido que vai auxiliar no processo, então, de locomoção desse animal. Mas a gente vê que está presente a cabeça, com os órgãos sensoriais, né, eles têm até olhos aqui bem desenvolvidos, tem a presença do manto, aliás, do manto não, né, perdão, aqui da massa visceral, e aí logo em cima da massa visceral a gente vê o manto com a concha. Dentro dos gastrópodes, né, caracol e caramujo tem a concha.
a lesma ela já acabou perdendo essa concha em si, ok? E uma coisa interessante, olha só, eles apresentam rádulas, né? Então, o que é essa rádula? Vamos dar uma visão aqui geral nela. A rádula é uma língua quitinosa, cheia de dentículos de quitina que servem para o animal, então, raspar o alimento, né? Isso é bem interessante, auxilia na raspagem do alimento. Temos a classe bivalvia, né? E aí, essa classe bivalvia são animais que apresentam a cabeça, então, reduzida. Então, se a gente for analisar aqui os bivalves, ó, essa é a estrutura interna do corpo do bivalve. A gente não vê a cabeça dele bem desenvolvida. A gente sabe que essa região poderia ser a parte da cabeça pela presença da boca, né? Mas por que ele não tem a cabeça desenvolvida? Porque ele é um animal filtrador, tá? Então, ele filtra a água e aí as partículas alimentares que estão presentes na água, elas são levadas até a boca e esses palpos labiais auxiliam na captura dessas partículas alimentares, tá certo? Então, isso daí é um ponto importante aí. São animais filtradores, então a cabeça ela não precisa estar desenvolvida. Agora, um ponto importante é que bivalve, por que recebe esse nome? Porque eles têm duas conchas articuladas, né? Essas conchas elas acabam se articulando entre si. Esses animais até apresentam uma musculatura bem forte que promove o fechamento da concha para a proteção do seu corpo, né? E muitas das vezes quando você vai cozinhar algum bivalve, você tem que cozinhar ele vivo para ele então ir ao óbito, né? Morrer. E essa musculatura ela dá uma leve afrouxada para então essas duas conchas elas acabarem se abrindo. São nos bivalves, no caso das ostras, né? Porque aqui no bivalve a gente tem ostra, nós temos cracas, né? Nós temos um monte de animaizinhos aí. E eles podem ser fixos, tá? Por exemplo, as cracas, o pé da craca, ela é específica no processo de fixação desse animal em algum substrato. E aí, nas ostras, a gente consegue observar que ocorre a formação da pérola. A pérola, ela surge a partir de um grãozinho de areia, alguma partícula estranha, que fica entre a concha e o manto, que causa uma irritabilidade muito grande nesse animal. E aí, essa irritabilidade faz com que o manto comece a produzir a camada de nácar, e aí essa camada de nácar vai sendo depositada de maneira concêntrica até então ter o processo de formação da pérola, ok? E aí a gente tem aí essa estrutura, essa joia super bonita formadinha. Então a gente já falou dos bivalves, lembrando que como são filtradores, eles não precisam apresentar rádula para raspar os alimentos, tá? Entramos na classe cefalópoda, e essa classe então quer dizer que eles têm a cabeça desenvolvida, né? Então nós temos aqui a lula, nós temos o polvo, nós temos o náutilo e a sépia. A lula e a sépia, elas apresentam uma concha interna, tá? Os náutilos, olha só para você ver, eles apresentam uma concha externa. Já os polvos, não, eles não apresentam conchas, tá certo? Um ponto importante sobre esses animais é que a cabeça é desenvolvida. Então, os órgãos sensoriais também são desenvolvidos. Eles têm olhos muito bem desenvolvidos que formam imagens perfeitas, ok? O que a gente consegue observar também? Que estes animais, eles apresentam rádula, tá? Aqui nós temos a boca, ela se abre aqui perto dos tentáculos, tá certo? E aí esses animais apresentam rádula para raspagem desse alimento também. O que é interessante? Que os polvos, as lulas, elas apresentam uma bolsinha de tinta, né? E essa bolsinha de tinta, ela é interessante, porque quando esse animal está ameaçado, ele solta a tinta dele e ele sai daquele ambiente, né? Voando, né? Correndo ali, e ele acaba espantando meio que o predador ou confundindo ali o predador dele, ok? Aqui nós temos, então, uma lula, né? E a gente vê aqui, ó, a parte da concha dela, tá vendo? A parte interna da concha dela. E uma coisa interessante aqui é que, por exemplo, os polvos, eles podem apresentar uma estrutura chamada de bico córneo, que auxilia também na captura do alimento. Lembra muito um biquinho de papagaio, tá certo? Então, esses aí são os cefalópodes. Entrando, então, agora na parte da fisiologia animal, a gente vê que o sistema digestivo desse animal é completo, ok? Então, ele tem tanto uma digestão extracelular quanto uma digestão intracelular.
Olha só, então ele tem a boca, da boca o alimento passa para a faringe, da faringe passa para o papo, onde ele acaba sendo umidificado, né? Ali tem as glândulas salivares. Aí do papo vai para o esôfago, para o estômago, que começa uma digestão, então, ali extracelular, tá certo? Ele tem uma glândula que lembra muito um fígado e pâncreas unidos, chamado de glândula hepatopâncreas, que produz enzimas digestivas aí para a digestão do animal. Quando essa digestão extracelular ela finaliza, as células do sistema digestório do animal absorvem esses nutrientes e a digestão termina de maneira intracelular, né? Os resíduos alimentares, eles passam para o intestino e logo depois saem pelo ânus. O ânus dos animais, né, gastrópode, né, que tem aí caracol, caramujo, eles têm uma torção corporal que a gente vê que o ânus se abre próximo à cabeça. Então, eles fazem as fezes dele assim, próximo à cabeça dele. Cefalópodes são os únicos animais que não têm digestão extra e intracelular. São só digestões extracelulares que acontecem neste animal, tá certo? Sistema nervoso aqui é ganglionar. Então, quer dizer que os neurônios já se organizam em gânglios e esses gânglios nervosos eles estão encontrados naquelas 3 regiões corporais. Então, nós temos os gânglios cerebrais, nós temos os gânglios pedais e os gânglios viscerais, né? Aqui é a mesma coisa, ó, gânglios cerebrais, pedais e viscerais. Então, aqui nós temos um gastrópode, tá vendo? E aqui nós temos um bivalve, certo? Indo agora, então, para o sistema circulatório, né? Então, esses animais, eles têm sistema circulatório tanto aberto quanto fechado. Gu, qual que é a diferença? Um sistema circulatório aberto é aquele tipo de sistema circulatório que o sangue, ele sai do coração, ele passa por vasos sanguíneos até esse sangue cair numa lacuna. Essa lacuna a gente chama de hemocele, tá? Ou hemocela. Nessa hemocele é onde a gente encontra os órgãos do animal. Então, o sangue, na hora que ele cai nessa lacuna, o sangue banha totalmente esses órgãos. E a difusão de nutrientes, difusão de gases vão acontecer de acordo com a passagem do sangue entre esses órgãos. O sistema circulatório aberto, ele faz com que o animal não tenha uma pressão sanguínea muito grande. Então, acaba que muitas das vezes isso interfere um pouco na velocidade do animal, interfere um pouco no metabolismo do animal. Então, se a gente parar para analisar, né, os gastrópodes e bivalves são animais que têm sistema circulatório aberto. São animais mais lentos, né? Isso pode ter um pouco a ver com o seu sistema circulatório. Já os cefalópodes são animais muito rápidos, que se locomovem rapidamente no meio aquático. Ele já tem um sistema circulatório, então, fechado. Sistema circulatório fechado quer dizer que o sangue sai do coração, tá vendo? Passa por uma artéria, da artéria o sangue passa por capilares, dos capilares o sangue volta para o coração através de uma veia. Então, aqui o sangue ele só corre dentro de vasos sanguíneos. As trocas gasosas, né, o transporte de nutrientes e trocas de nutrientes acontece por meio dos capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos bem fininhos. Por esse motivo, o sistema circulatório desse animal faz com que ele tenha uma pressão sanguínea um pouco maior. Então, pode ser que aqui ele seja mais rápido por consequência disso, porque a nível de capilar, a difusão dos nutrientes e gases, ela acaba sendo mais eficiente, ok? Então, isso é um ponto importante. Normalmente, para o sistema circulatório aberto, nós usamos, em vez de falar sangue, nós chamamos isso de hemolinfa, ok? E para o sistema circulatório fechado, a gente pode usar o termo sangue, ok? Agora, sistema circulatório. Quando nós estamos falando de um sistema, aliás, sistema respiratório agora, né? Quando nós estamos falando de um sistema respiratório, isso vai depender, porque nós temos uma respiração que é branquial e uma respiração pulmonar. Para todos os animais aquáticos, há a presença de brânquias. Agora, para os animais terrestres, há a presença de uma estrutura semelhante a um pulmão, ok? Como assim semelhante a um pulmão? Quando nós analisamos esses animais, eles têm uma dobra corporal que a gente chama de cavidade do manto. Essa partezinha aqui a gente consegue ver bem essa cavidade do manto. Quer ver? Aqui, ó, é uma dobra corporal chamada cavidade do manto.
E nessa região é onde a gente vai encontrar o pulmão, ou a gente vai encontrar a brânquia, né? No caso aqui nós temos uma brânquia, então nós estamos trabalhando aqui com um caramujo, né? Que é um gastrópode aquático. Porém, naqueles gastrópodes terrestres, a cavidade do manto ela é extremamente vascularizada e ela tem um poro respiratório, por onde o ar entra. E quando o ar entra nesse poro respiratório, a gente consegue, então, observar que vai acontecer aqui, então, as trocas gasosas justamente aí nessa partezinha da cavidade do manto, tá bom? Então, isso é um ponto realmente muito, muito, muito importante. Agora, quando nós estamos falando de sistema excretor, esse sistema excretor ele está presente. É metanefrídeos, né? Então, a gente viu lá nos plateumintos, que era o protonefrídeo, nos nemateumintos, eram os túbulos em H, e agora nós temos metanefrídeos. O metanefrídeo, ele é um tubozinho, tá? Aqui eu vou pegar a imagem dele para você ver. Ele é um tubozinho que ele se abre para o celoma e ele tem um poro excretor para onde a gente vai estar tirando, eliminando essas excretas nitrogenadas. O metanefrídeo, o tubinho que se abre para o celoma, ele é ciliado e ele é chamado de nefrostoma. Ele absorve do celoma a excreta nitrogenada. Como esses animais são animais, na maioria dos casos, aquáticos ou animais de ambientes muito úmidos, né, eles excretam amônia. Exceto alguns caracóis que podem excretar aí outro tipo de excreta nitrogenada, tá certo? Mas na maioria dos casos é a amônia, né? E aí olha só para você ver, ele retira essa excreta nitrogenada do celoma pelo nefrostoma e do nefrostoma essa excreta nitrogenada passa por esse túbulo e ela vai sair por esse nefridióporo, que será então esse porozinho aqui, então, excretor que vai, ó, pá, liberar essa excreta nitrogenada, então, para fora, tá certo? Então, isso daqui é um ponto importante. Agora, falando, né, então, vamos aprofundar aí mais os nossos conhecimentos. Falando agora, então, um pouco sobre a reprodução dos moluscos, né? Então, os moluscos são animais que podem ser dioicos ou monóicos. Dioicos, a gente está falando sobre os bivalves, né? E os cefalópodes. E os monóicos são os gastrópodes. Lembrando, dioicos são sexos separados e monóicos são sexos, então, esse indivíduo ele é hermafrodita. Ele tem os dois órgãos sexuais juntos. A fecundação pode ser externa ou interna. Por exemplo, em alguns cefalópodes a fecundação ela é interna. Nos gastrópodes, normalmente a fecundação é interna. Agora, nos bivalves, normalmente essa fecundação ela é externa. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. Quando nós falamos num desenvolvimento direto, nós estamos falando que não passa por estágio larval, não passa, então, por metamorfose. É o caso, então, dos gastrópodes e dos cefalópodes. Agora, os bivalves têm um desenvolvimento indireto. Ele já tem uma fase larval. Nos bivalves ocorre a formação de duas larvinhas. A larvinha que a gente chama de trocófora e a larvinha que a gente chama de Veliger. Eu acho muito importante você lembrar dessa larva trocófora, porque ela mostra, né, ela evidencia um parentesco evolutivo entre molusco e anelídeos poliquetas, tá? Porque os anelídeos poliquetas, eles também têm uma larvazinha trocófora, tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula. A nossa próxima aula vai ser, então, filo anélida, tá bom? E eu te encontro lá. Até mais!